Está pronto? Nós vamos comparar dois capítulos juntos, ok? Capítulo 14 e capítulo 15 de Lucas. E que banquete nos aguarda! Você está pronto? Lucas 14 e Lucas 15. E em justa posição, ok? Vamos para Lucas 15 primeiro. Vou mostrar o pano de fundo e preparar você para o que vamos estudar em Lucas 14, porque vamos estudar muito em Lucas 14. Porque existem muitas perguntas que os crentes fazem, Pastor Prince, e o discipulado, e levar a cruz, negar a você mesmo, esquecer o que você tem para seguir a Jesus. Bem, tudo isso vai ser respondido nessa lição hoje, e eu quero compartilhar como Deus e o Espírito Santo colocaram essas duas histórias, e na verdade elas estão em ordem cronológica, porque em Lucas 15, versículo 1, começa assim: então chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, você vê isso? Começa com então. O que é então? Então significa depois disso. Depois dos eventos do capítulo 14, então, os pecadores e publicanos vieram para ouvir a Jesus. Ok? Agora, os fariseus estavam lá. Note aqui, eles estavam lá. E você vai ver por quê no capítulo 14. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu oro para que eles acusem você disso também. Que crítica maravilhosa. Que acusação maravilhosa. Ser chamado amigo dos pecadores. Amém? Você é amigo dos pecadores? Sim! Deus quer que você seja amigo dos pecadores. Amém? Porque o nosso Senhor é amigo dos pecadores. Essa é a acusação que trouxeram contra Jesus. Ok. E antes de irmos aos publicanos e pecadores irem até Jesus, vamos a Lucas 14, o capítulo que antecede esse, e você vai ver dois mundos. Obviamente, no capítulo 15 é o mundo de Deus. Amém? Porque logo depois dos fariseus reclamarem, Jesus compartilha a parábola das 100 ovelhas que o pastor, uma se desviou e o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Então vem a história da mulher com as 10 moedas, perdeu uma e ela acendeu a vela e procurou essa peça até que encontrou. Então vem a história do filho pródigo, o pai tinha 2 filhos. Todas essas 3 parábolas de graça, certo? São comparadas com as parábolas de demandas. Em Lucas 14, isso significa que a graça supre, a lei demanda. A lei demanda justiça, a graça dá justiça. Amém? A lei diz: de forma alguma eu vou tirar a culpa, vou visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. A graça diz: eu vou ser misericordioso com a iniquidade e o pecado, eu não vou lembrar mais deles. Não me lembrarei significa que Deus lembrava antes, mas não lembra mais. Porque na cruz Deus lembrou de todos os nossos pecados no corpo de Cristo, e Deus na santidade julgou e puniu seu Filho no nosso lugar, para que hoje Deus na sua santidade declare que Ele não lembra dos nossos pecados mais. E Deus faz isso através da sua santidade, da sua justiça. Você está comigo? Não viva na aliança errada. A lei nunca faz um missionário. A lei nunca deseja compartilhar com as pessoas nada. A graça proclama as boas novas em todos os lugares. Amém? Portanto, vamos para Lucas 14 agora. A gente percebe que Jesus, no capítulo 15 de Lucas, está bem confortável, mas em Lucas 14 ele não está. Por quê? Vamos para Lucas 14, versículo 1. Tendo Jesus entrado num sábado na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles estavam o observando. Portanto, Jesus entra na casa, diga casa. É o mundo dos homens. O mundo dos homens onde tudo depende da sua fachada, da sua forma de ser, o que você tem, sua formação acadêmica, ok? As suas finanças, tudo isso. Isso é que importa. Quem é quem na sociedade de Jerusalém? E os fariseus estão todos lá na casa. Estão todos lá. Ok? Então Jesus, em Lucas 15, tudo está no mundo de Jesus. E no seu mundo,
Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, todos são encontrados. Mas, em Lucas 14, ele entra no mundo dos homens, na casa. Lembre-se que eu compartilhei com vocês em Mateus 13, Mateus 12, como ele foi rejeitado pelos judeus. E então, o primeiro versículo do capítulo seguinte diz que Jesus deixou a casa e foi para o mar. O mar sempre fala dos gentios. E ele deixou a casa, deixou Israel e foi para os gentios pregar as boas novas. 7 parábolas do reino. E de igual maneira, Jesus entrou na casa, no mundo dos homens, e os fariseus o convidaram, não qualquer fariseu. Este homem era um chefe, como Nicodemos, era um mestre dos fariseus, um dos principais. E ele convidou Jesus para comer pão, e eles o observavam. Você gostaria que alguém te convidasse para comer e ficasse na sua frente assim? Eles estavam checando como você pega o talher, como você pega os guardanapos, como você mastiga, o que você come, se a boca está fechada ou não. E eles olham para você e dizem: tem uma casca de feijão aí no seu dente, como você se sentiria? E Jesus não se sentiu confortável nesse mundo dos homens, mas mesmo assim ele foi, certo? E achava-se ali um certo homem que era hidrópego, e isso foi no sábado. Esse homem tinha uma doença de água, alguns dizem que era um tipo de elefantíase, que é uma doença que a pessoa incha e fica muito feio, e é uma enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta aos fariseus: é lícito curar no sábado ou não? E eles ficaram calados. E Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Nós estamos preparando você para o mundo de Deus, o mundo da graça, em Lucas 15. Mas antes você precisa ver o mundo dos homens. Por quê? Como Jesus reagiu no mundo dos homens, nesses dois mundos, não esqueça que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Você vai saber como fluir com ele. Portanto, ele está ali na casa com muitos convidados e fariseus. Provavelmente era uma enorme casa, um grande palácio, uma grande casa. Próximo versículo. Então lhes perguntou: qual de vós, se cair um poço, um filho ou um boi, não tirará logo, mesmo que seja o dia de sábado? Portanto, ele havia curado o homem e o deixado ir, ok? Mas Jesus pergunta deles: qual de vós, se cair no poço um boi, não tirará logo no mesmo dia de sábado? Perceba que eles não responderam. Foi um silêncio hipócrita. Eles estavam lá para encontrar falta nele. Como Jesus vê as pessoas enfermas? Ele não vai para o poço e vê pessoas caindo no poço, ok? Quando eles caem no poço, o que você faz? Se for um animal, o que você faz? Você tira lá de dentro. Se você tem compaixão de animais, quanto mais de um ser humano. Mas ao invés disso, você pega a sua lista e diz: você já confessou seus pecados? Você já perdoou a sua sogra? Você já leu sua Bíblia? Nós ficamos fazendo exigências. Jesus nos ensinou que quando você vê alguém doente, não faz perguntas. Você as cura. De graça recebeste, de graça dai. Posso ter um grande amém? Eles silenciaram. Então Jesus propôs uma parábola para todos os convidados, não os hospedeiros, mas os convidados. Ele falaria depois para os hospedeiros, mas agora ele fala para todos os convidados da casa, ok? Quero advertir você que Jesus, obviamente, não leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ok? Portanto, eu amo ver Jesus nesses ambientes. Olhe para ele. Ele está falando para todos os convidados que estavam lá, a convite desse fariseu. Ele propôs uma parábola ao notar como os convidados escolhiam os melhores lugares, dizendo para eles, certo? Quando fores convidado para uma festa, ele diz para eles, não escolha o melhor lugar na casa, ok? Porque alguém mais honrado pode vir e o que o convidou pode dizer para você, desculpe-me, você tem que ir para o lugar mais embaixo e você vai ter vergonha. Mas quando alguém convidar você, senta no último lugar, para que o convidou venha e diga, vamos mais para cima, meu amigo, então você vai ter honra em frente de todos. Então Jesus disse isso, quem se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Agora, muita gente pensa que Deus não quer que sejamos exaltados. Não. O que esse versículo diz é que Deus não quer que você exalte a você mesmo.
Deus quer que você se humilhe e Deus quer exaltar você. Amém? Deus vai exaltar você e ninguém pode te humilhar. Se você se exaltar a si mesmo, você vai ter que manter o lugar onde você se exaltou. É extremamente estressante, meu amigo. Quando você se exalta, você tem que manter essa posição. Você tem que manter. Você tem que olhar para trás de você para ver se alguém está chegando perto de você e tomando o teu lugar. Mas quando Deus se exalta, o que pode o homem fazer quando Deus te exalta? Veja, Deus não diz que aquele que se humilha vai permanecer humilde. Não. Deus diz, você vai ser exaltado quando você se humilha, você vai ser exaltado. Amém? Uma das profecias de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho do nosso Senhor, ele citou esse versículo, Isaías 40. Quando o Messias vier, todo vale será levantado, o humilde será exaltado. Todo monte será abatido, os fariseus serão abatidos. E haverá um caminho plano para o Senhor. Amém? Portanto, quando você se humilha, Deus te exalta. Amém? Você não quer que os homens te exaltem, você não quer se exaltar, você quer que Deus te exalte. As mãos de Deus são maiores. Cadê o microfone? As mãos de Deus são maiores. Amém. Continuemos. Ele falou para os convidados, agora ele fala para o hospedeiro. Eu disse que ele não leu o livro, Como Fazer Amigos. Agora ele diz para o hospedeiro. Diz também ao que o havia convidado, quando deres o jantar, uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem e sejas retribuído. O que Jesus está dizendo, eu quero que vocês entendam, ele não está falando de festa de casamento, chamar amigos, ou quando você tem outra festa, não está falando disso, está falando da festa que ele estava lá. Quando o homem estava exaltando o homem estava mostrando para os outros onde o orgulho da vida do mundo estava lá. O Senhor não estava confortável nesse tipo de mundo. Ele não podia respirar uma atmosfera confortável. Você escuta? É por isso que ele disse, se você não se sente bem nesse mundo, venha para o meu mundo, de Lucas 15. Eu estou me adiantando muito, deixa eu ficar nesse mundo um pouco e sofrer um pouquinho mais. Portanto, ele disse para eles, quando você convidar, não convide somente os ricos. Você nota que todo o brilho, todas as joias que eles estão mostrando um para o outro. E Jesus diz, ele está falando ali para aquele que o havia convidado, em frente de todos. Quando você convidar, não convide somente os ricos, os seus amigos e parentes, porque eles vão pagar você. Convide o cego, o manco, o pobre, o coxo. Eles não podem te pagar e você será abençoado. Jesus disse. Ok? Você está comigo? Ok. Depois que ele disse isso, então ele propôs a parábola. E neste capítulo você encontra três parábolas de demandas. Ok? Você vai ver a primeira agora. E depois você tem as três palavras de graça em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Mas antes, vamos para a primeira parábola. É muito interessante. Jesus diz para eles, um certo homem deu uma festa e convidou muitos. Diga, grande festa. Diga, convidou muitos. A palavra muitos aqui é a palavra grega palus. Guarde isso na mente, palus. Palus. Ok? A palavra polus significa muitos. Guarde isso na mente, vamos voltar a isso depois. Grande ceia. Nunca tinha acontecido uma festa dessas. Porque não foi o homem que planejou essa festa. Deus planejou essa festa. Deus que conhece todas as comidas ainda não descobertas, que são maravilhosas e que vão encantar seu paladar. Que ainda não foram descobertas pelos cozinheiros e chefes dos melhores restaurantes do mundo. Deus conhece todas elas, amém? Mas escute, não está falando só de comida física, está falando de espirituais. Delícias espirituais que nunca haviam sido experimentadas até essa festa, promovida pelo Senhor. E a palavra diz, e na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado.
Venha para quê? O que está preparado? O que está preparado? Mas pastor, a cura das minhas costas já estão preparadas? Sim, todas as coisas. Pastor, mas o meu filho está tendo problemas na escola, tudo está preparado? Sim, tudo está preparado. Tudo está pronto. Ah, mas eu tenho um problema no meu trabalho. Tudo está preparado para você, venha. Todas as coisas estão preparadas. De graça não quer dizer barato. É grátis porque não tem preço. É grátis porque alguém pagou o preço pela festa. E pagou com seu sangue. O seu nome é Jesus. Quando ele clamou, está consumado na cruz, é uma palavra só. Em hebraico, kulá. Em grego, tetelestai. Uma palavra só, que significa todas as exigências da lei de Deus foram cumpridas. Toda a exigência da justiça de Deus sobre o homem, totalmente cumpridas. A justiça de Deus satisfeita. Satanás derrotado. O homem libertado. Deus glorificado. Terminou. Nada pode ser adicionado. Mas pastor, ele não terminou na cruz, terminou na ressurreição? Não. A ressurreição é o fruto daquilo que foi terminado. Por quê? Ele fez um trabalho perfeito e Deus o levantou dentre os mortos. Amém? Você lembra que a Bíblia não diz que ele se levantou dentre os mortos e se sentou à destra dos pais como filho? Ele sempre foi isso. A Bíblia diz que ele sentou tendo expiado nossos pecados. Ele se sentou. Hebreus 1. Essa é a razão porque Jesus o ressuscitou dentre os mortos, ele se assentou, os nossos pecados foram perdoados. Totalmente perdoados, passado, presente e futuro. Aleluia! Vinde porque tudo já está preparado, a grande festa para os homens. Amém? O Filho preparou a festa com seu sangue, preparou a festa. Existe cura na mesa, existe libertação na mesa, existe sabedoria na mesa, existe favor na mesa. Você lembra o que Jesus disse certa vez, quando falou que cura pertence aos filhos? Não é correto tirar o pão dos filhos. Ele chama cura o pão dos filhos. Está na mesa. Portanto, o Senhor preparou a festa e ele enviou seu servo. Enviou seu servo na hora da ceia. Pare. Quem é esse servo? Esse servo é mencionado também no livro de Gênesis, capítulo 24, quando Abraão enviou seu servo para buscar uma noiva para Isaac. Quem era Isaac? Deus esconde verdades, retratos do seu filho nas Escrituras. 2 capítulos antes, Gênesis 22, Deus diz, pega o teu filho, teu único filho que amas. Mas espera um minuto, não era o seu único filho? Existia também Ismael? Deus estava se referindo ao seu filho, Deus estava vendo o seu filho o tempo todo. Portanto, quando Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho, Deus disse, agora eu sei que tu me amas porque não poupaste o teu próprio filho, teu único filho a quem amas. Agora você pode dizer para Deus, Deus, eu sei que tu me amas porque o Senhor não poupou o teu filho, teu único filho, o filho a quem amas. Amém? A Bíblia diz que antes de Abraão enfiar a faca, o anjo parou e ele se virou. Eu acho interessante quando vou a Israel, a montanha onde está o templo, ela vai até o Monte Calvário, literalmente atrás. Significa que Abraão virou-se e viu uma visão de Jesus na cruz. Seu filho não morreu. Aquele era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Você me escuta? E quando Jesus caminhou na terra, 2000 anos depois desse evento, no Monte Moriá, Jesus caminhou na terra e os fariseus acusaram Jesus. Jesus disse, escutem, Abraão se alegrou por ver o meu dia. Quando? E eles olharam para Jesus e disseram, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Antes de Abraão existir, eu sou. Assim, ele era aquele que na cruz estava quando Abraão viu. Abraão se alegrou por vê-lo. Eu creio que Abraão teve uma visão no Monte Moriá. 2 capítulos depois desse, a Bíblia diz, Abraão já velho envia o seu servo, o nome não é dito, para encontrar uma esposa para o seu filho. Seu filho é um retrato de Jesus. E assim começa o mais longo capítulo do livro de Gênesis. Por que Deus gastou tanto tempo com esta mulher, Rebeca? Porque é um tipo da noiva de Cristo, você e eu. E o servo que nunca foi nomeado,
Por quê? Porque o Espírito Santo não veio para chamar atenção para ele mesmo. Ele veio para chamar atenção para Jesus Cristo, o Filho amado. Em qualquer ministério que é ungido com o Espírito Santo, vai apontar as pessoas para Jesus. Ele vai me glorificar. Jesus disse do Consolador. Amém? Então, a Bíblia nos diz que Jesus disse essas palavras. Convide-os, porque todas as coisas estão prontas. Assim o Pai enviou o Espírito Santo, o Filho preparou a festa, agora o servo está preparando, o Espírito Santo está preparando os convidados. Ok? Preste atenção. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me deis por escusado. Escute. Nenhuma festa pode ser promovida pelos homens como esta festa. Por quê? Porque Jesus pagou a conta. Deus preparou. Não existe nenhuma necessidade do homem que não esteja suprida nesta mesa. Seja alguma coisa para sua mente, perpétua paz está nessa mesa. Seja a libertação de um vício está nessa mesa. Você pensaria que os homens correriam para essa mesa, mas você sabe quão cegos nossos corações são, que quando existe uma festa diante de nós, nós damos desculpas de não vir. E que estúpidas essas desculpas. Ilógicas essas desculpas. Esse homem diz: comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-la. Me deixe por escusado. Quem? Quantos de vocês compram propriedades antes de vê-la? É estúpido isso. Eu comprei e depois ele vai ver. É uma desculpa esfarrapada. O próximo é pior ainda. Eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Deixe-me contextualizar. Eu comprei um novo BMW. Eu comprei, está comprado. Eu vou fazer um test drive. Ok? São desculpas somente. É possível que o homem seja confrontado com a festa mais maravilhosa nesse universo e ainda assim não tem desejo pela festa de Deus, pela bondade de Deus. Sim, uma criança que é alimentada com balas somente, se você trouxer uma fabulosa trufa ao óleo, é somente nessa estação que você tem, você coloca diante dessa criança e você coloca balas, qual que ela vai escolher? Bala! Faz bem para ele? Não. Ele sabe disso? Depois de tantas vezes que a mãe diz, claro. Mas o que ele quer? Bala. O coração do homem está tão predisposto para o pecado e mal, que quando a bondade de Deus vem, em toda a sua pureza, ele crucifica. Nunca diga: se eu estivesse lá, eu não faria isso. Você faria a mesma coisa. Nós deixaremos Jesus, que caminhou aqui fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, e trocaríamos por Barrabás, o marginal. Esse é o homem. Jesus disse, melhor, o pai disse para o servo no versículo seguinte: casei-me e portanto não posso ir, disse outro. Assim o servo contou isso para o seu senhor. Então o dono da casa, indignado, o que faz Deus se indignar hoje? Ele fica indignado quando ele tem tantos bens para dar e eles não querem nem uma gota. Ele tem tanta cura para você e você nem quer experimentar. Ele tem tanto amor e você prefere buscar nos sistemas quebrados do mundo que não podem satisfazer. Ele fica indignado. Quando eu vejo isso, até a sua ira me encoraja e aquece meu coração. Indignado porque ele tem tanto para dar para o homem, mas o homem quer prover para si mesmo, suprir para si mesmo, cuidar de si mesmo. É por isso que a graça não é bem recebida, porque o homem quer fazer alguma coisa. Vocês me escutam, irmãos? Então o mestre disse para o seu servo, o Espírito Santo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Este foi o primeiro passo de Deus, e nós vemos isso no livro de Atos, nas estradas e nas ruas
nas ruas e estradas pequenas, áreas pequenas, na Judéia, Samaria, e vai até as partes mais distantes da terra. Assim o Senhor disse, vai e traz todos os pobres, os coxos, os cegos e traga-os. E o servo disse, Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Deixe-me lhe dizer algo. Graça de Deus é sempre maior que o pecado. O suprimento de Deus sempre é bem maior do que as nossas necessidades e nossas demandas. Sempre. Quando Deus primeiro introduziu a Páscoa em Israel, e Deus disse a Israel em Êxodo 12, pega um cordeiro, e se a família é muito pequena para um cordeiro, compartilhe o cordeiro com seu vizinho. Nunca é o cordeiro que é muito pequeno, é sempre a família que é muito pequena. O poder de comer é muito pequeno, o cordeiro é sempre grande. O suprimento de Deus sempre excede sua demanda. E depois que você está satisfeito, e a rota, ainda existem 12 cestos restando. Você me escuta? Portanto, o Espírito Santo diz, traga das ruas e becos, porque ainda há lugar. As pessoas me perguntam como Jesus morreu por todos os homens de todos os tempos. Amigos, se você conhecesse o infinito valor daquele homem, o homem que foi pendurado na cruz, você conhece o infinito valor desse homem, você saberia que este homem vale mais do que todos os homens postos juntos, vale mais do que todos os anjos dos céus. Estou dizendo que ele vale mais do que todos os planetas que precisam de salvação. Ele pode salvar todos eles e ainda haverá muito mais restando. Aleluia! E esse é Jesus. Ele morreu por todos aqueles que estão no passado, no presente e no futuro. E muito mais se existir. Amém. Na maior parte das conferências que eu prego, eu sempre tento falar igualmente. Eu tento dizer que o primeiro Adão, quando ele pecou, o primeiro Adão não pode desfazer o seu pecado fazendo o que é certo. Você me entende? Falamos aos pecadores que eles não podem desfazer a sua posição como pecador, o seu estado de pecador, fazendo o que é certo. Ok? Você precisa nascer de novo. E quando Jesus, último Adão, veio, e nós falamos para os cristãos, agora que você é justo, mas cuide-se, se você pecar, você fica injusto de novo. Em outras palavras, o que o primeiro Adão fez é mais poderoso que o último Adão fez, porque o último Adão não pode desfazer o seu estado. Quando o primeiro Adão não pode desfazer o seu estado como pecador, fazendo bem, mas como crentes, nós podemos desfazer nosso estado num dia. Alguma coisa está errada. A igreja não está pronta para ouvir falar do muito mais que o último Adão fez. Nós ainda não entendemos e os colocamos em igualdade. Nós honramos o primeiro Adão mais do que o último Adão fez. Nós dizemos que o que o primeiro Adão fez nos tornou todos pecadores e não podemos desfazer por nossas ações. Mas o que o último Adão fez faz todos nós justos, mas nós podemos desfazer com as nossas ações. Alguma coisa está errada. Ok, vamos continuar. O servo diz, ainda há lugar, diz o Espírito Santo. E então o mestre diz para o seu servo, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Note que o último mover de Deus será nos caminhos, autoestradas, vias expressas, avenidas e valados. Estamos vendo isso acontecer. Valados são cercas, cortinas. Cortina de ferro. Caiu na nossa geração. Uau! Agora a cortina de bambu vai cair. China, a maior população do mundo, vai ser salva. Aleluia! A Bíblia diz isso, que as cercas vão cair. Deixe as cercas caírem, porque existe lugar ainda. Aleluia! Obriga-os a entrar. Obriga-os a entrar. O que está de errado com a gente? Deus nos prepara uma festa suntuosa.
Nós fomos convidados e temos que ser obrigados a entrar. Um dia no céu, quando olharmos para a bondade de Deus, felicidade perfeita, a harmonia das músicas que nunca ouvimos antes, não haverá mais doença, nunca ficaremos velhos, nunca mais terá morte. Nesse estado de bênção eterna, vamos olhar à nossa volta e dizer: nenhum dos convidados aqui, incluindo eu, fomos simplesmente convidados. Nós fomos obrigados. Uau! Obrigado é quase forçado. A cura é boa. Coma! Agora, eu não acredito que Deus força, não respeitando nossa vontade. Eu não creio que Deus faz isso. Mas eu creio que Deus nos força, fazendo-nos querer. Um dia, uma manhã, Zaqueu acordou e ele disse: eu quero subir uma árvore. E ele viu Jesus, foi compelido pelo Espírito Santo. O filho pródigo disse, quando estava lá com os porcos, e ele olha e diz: o que está acontecendo? Meu pai tem na sua casa pão para mim. E ele foi compelido pelo Espírito Santo. Deus nos mostra a sua bondade. É como se nenhum dos convidados nos céus fosse meramente convidado. São todos compelidos. Nós nos orgulhamos e dizemos: um dia eu escolhi Jesus. Eu ouvi minhas opções e eu disse: Jesus é melhor. Não, amigo. Você foi compelido. Deus trouxe você. Se Deus não fizesse você ver, você nunca veria. Alguns ficam chateados porque não gostam da soberania da graça de Deus. Jesus tinha 70 discípulos, depois diminuiu para 12. Eu vou dizer o que aconteceu. Em João capítulo 6 você encontra isso. Em João 6, Jesus diz para todos os discípulos e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12. Os 12 não foram, ok? Jesus disse: vocês também querem ir? E Pedro diz: para onde iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Agora, pergunta: por que os outros foram? Orgulho. Eles pensaram: eu estou seguindo Jesus porque eu fiz uma excelente escolha. Ele pesou as opções e eu escolhi Jesus. Não, amigo. Deus te trouxe. O fato de você ver e seu amigo não ver, o fato de você estar comendo essa comida deliciosa e o seu amigo não, é porque Deus abriu seus olhos para ver. O fato de você estar sentado aqui hoje, experimentando o melhor de Deus, é porque Deus trouxe você. Deus compeliu você a comer dessa comida. É tudo pela graça, amigos. Vamos terminar o capítulo 14 para que minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que forem convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões. Grandes multidões. Grande é a mesma palavra que muitos. Polus. Eu disse para você para guardar essa palavra. Agora, em outras palavras, muitos que foram convidados. Esses muitos, ok? Não eram muitos pecadores. Eles eram os escribas, os fariseus, os ricos e todos aqueles. Eles vieram atrás de Jesus para ver alguns milagres. Você pode vir para Jesus por razões erradas. Você pode ver a Jesus como um exemplo, um padrão e não um salvador. Certo? Obviamente, essa grande multidão não é a mesma de Lucas 15, versículo 1. Vamos para Lucas 15, 1. Então chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. Obviamente, para chegarem a ele, não estavam entre a grande multidão. Vocês me escutam? Voltemos à grande multidão, Lucas 14. São justos em si mesmos aqui. E eles veem Jesus como um padrão. Ensine-me o que você sabe, o que você fez para produzir a limpeza desse leproso. Eu quero fazer o mesmo. Você pode, na verdade, vir a Jesus querendo aprender os seus meios de sucesso, mas não se alimentar dele. Como você trata Jesus? Você o vê como um padrão, um exemplo, ou você o vê como seu Salvador? E todos os dias necessitamos de salvação. Precisamos todos os dias ser salvos dos nossos desejos, do nosso temperamento, da nossa ira, salvos
do estresse, preocupações. Todos os dias nós necessitamos de um Salvador. Como você trata o Senhor Jesus? Você vê só um padrão, um exemplo? Pastor, mas nós precisamos ter Jesus como exemplo, certo? Mas esse não é o primeiro chamado que Deus tem no seu relacionamento com Jesus. Não é ser um exemplo, mas ser seu Salvador. Certo, a Bíblia ensina-nos a seguir Deus, imitar Deus, sim. Mas deixe-me mostrar o contexto. Efésios 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores, mimetes, da palavra grega mimos, é de onde vem a palavra mímica. Em outras palavras, sede os que fazem mímica de Deus como filhos amados. A palavra amados aqui no grego é a palavra agapetos. É muito amados filhos. E foi usada para falar de Jesus Cristo quando ele veio no Rio Jordão e o pai disse, esse é o meu filho agapetos, amado filho. Em outras palavras, os que sabem que são amados pelo pai, esses imitam o pai. Escute, esse que conhece o amor do pai, imitam o pai. Escute, isso faz você criar seus filhos melhor. Só olhe para você. E ame muito os seus filhos. Quando os filhos sabem que são amados, eles imitam o pai. Algumas vezes os filhos sabem que eles são amados, mas o pai tem um hábito ruim. Talvez o temperamento, talvez eles fumem. Acredite em mim, quando uma criança na sua vida sabe que ele é amado, ele vai te imitar. Inclusive o negativo. Assim, para você fazer mímica de Deus, precisa saber que ele te ama. Ok, na tradução amplificada, portanto, sejam imitadores de Deus, copiem e sigam seu exemplo, como filhos bem amados imitam o seu pai. Portanto, tudo que eu tenho que fazer é ter certeza que os meus filhos são bem amados. Então eu me comporto, porque eles vão me imitar. Assim, a primeira coisa que Deus quer que você saiba todo dia no seu relacionamento com Jesus é humilhar-se a si mesmo e dizer, Senhor, hoje tem muita coisa para o Senhor me salvar. Mas para Deus não existe problema, o nome dele é Salvador. Todos nós dirigimos um carro, muitos de nós, mas não trabalhamos como motoristas. Ok? Muitos de nós jogamos basquetebol, mas nem todos nós somos cestinhas. Alguns de nós cantam, outros desafinam, mas nem todos são cantores, muitos são desafinados. Amém? Jesus não nos salvou só uma vez, ele é chamado Salvador, porque o seu trabalho é sempre salvar. E ele salva a sua pele também. Essa é uma boa notícia para as mulheres, ele salva a sua pele. De qualquer forma, vamos para Lucas 14, mas vamos concluir, igreja, veja. Você está aprendendo? Ok. Grande multidão veio após ele, não são pecadores, os pecadores viriam depois e se aproximariam. É redundante dizer que os pecadores se aproximaram se eles já estivessem lá. Essas pessoas que vieram da casa dos fariseus e eles vieram atrás dele por muitas razões, predominantemente para a justiça própria. Eu posso fazer isso, eu preciso aprender o que ele faz. Eles não estão vendo Jesus como um salvador, estão vendo Jesus como um exemplo. Olhe para os pensamentos de Jesus. Jesus está confortável? A Bíblia diz, e voltando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos descer. Quem não levar sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto alicerce e não podendo acabar, todos que virem começam a zombar dele dizendo, este homem começou e não pode acabar. Terceira parábola. Ou qual é o rei que indo entrar em guerra com outro rei e não se senta primeiro a consultar-se com 10.000, pode ser o encontro do que vem contra ele ou com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não presta para a terra nem para adubo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou desprezando o discipulado. Existe um lugar para ele. A palavra discípulo em hebraico, talmedim, ok? Significa aprendiz.
E no grego também significa aluno, aprendiz. O povo judeu amava esse termo, discípulo. Você é discípulo de quem? Gamaliel? Ramban? Você é discípulo de quem? Jonatas? Discípulo de quem? Assim, Jesus tinha discípulos. Você entende? Não significa que eles são salvos, mas são aprendizes. Eu não sou contra o discipulado, entenda. O que eu sou contra é quando pessoas exaltam o ensinamento do discipulado acima da filiação, acima da graça. Certo? No contexto eu tenho mostrado para você e eu custei para mostrar que de fato Jesus não está confortável com isso. Nesse mundo dos homens, ele voltou-se e disse: se você quer me ver como um padrão, como um exemplo, faça o que eu fiz. Deixe tudo. Deixe o céu, como eu fiz para comprar a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Você pode fazer isso? E nós trocamos tudo e dizemos sempre: é isso que eu tenho que fazer. Tem que ter um custo. Eu vou jogar uma bomba aqui, ok? Eu vou jogar uma bomba. A palavra discípulo ou discipulado nunca é mencionada. Nunca. Depois do livro de Atos. Paulo não escreveu sobre isso, e os autores das epístolas do Novo Testamento, em todas as epístolas, você não pode encontrar uma vez a palavra discípulo. Terminou no livro de Atos. Não estou dizendo que não existe ensinamento sobre discipulado. Eu não estou desprezando, eu sou contra aqueles que exaltam o discipulado. Acima da graça, acima da filiação. Você me entende? E o contexto é que ele se virou, e ninguém pode negar que são palavras duras. Por quê? Se você não me vê como Salvador, você me vê como padrão, me vê como exemplo, você... Como Israel, ao pé do Monte Sinai. Todos os teus mandamentos nós cumpriremos. Pode mandar. Eles nunca ouviram os 10 mandamentos, mas estavam orgulhosos. Jesus diz: aquele que quiser me seguir como exemplo, como um padrão, você tem que deixar tudo. Você me acompanha? Você vê que ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, e saiu, e o seu espírito não podia respirar uma atmosfera confortável. Ele olha e ele vê todo esse orgulho da vida, ele vê toda essa justiça própria ao redor dele, e ele está em paz, mas não confortável. Mas olha isso. Então, este é o final do capítulo. Mostra aqui que o último versículo do capítulo 14 vai logo a seguir no capítulo 15. Então, todos os coletores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus. Eu digo uma coisa, ele caminhou da casa dos fariseus, ele não se sentia bem, ele caminhou e viu todas as pessoas, não se sentia bem, e no momento que os seus olhos viram um pecador, ele se aproximou deles. Seu coração se abriu totalmente para as belas parábolas da graça. Aleluia! Por quê? Porque pecadores fazem conexão com o Salvador. Eles não estão lá para aprender, estão lá para se entregar, estão lá para serem salvos. Aleluia! E ele ama isso. Eu disse, ele ama isso. Todos os dias, como você vê o Senhor? Como exemplo ou como Salvador? Como eu disse, ele é um exemplo, isso vem depois. Uma vez que você experimenta seu amor, você pode imitá-lo. É maravilhoso. O seu coração se abriu e ele contou as parábolas. Por que ele não compartilhou com os fariseus? Não tinham coração para isso. Por que as grandes multidões, ao invés de querer tomar a cruz e segui-lo, porque tinham justiça própria? Mas no momento que um pecador se aproxima de Jesus, eles têm comunhão com ele como Salvador, não como um mestre. Seu coração se abre e ele conta as parábolas mais amáveis que jamais contou. As 3 parábolas.
Portanto, nós vemos aqui as 3 parábolas de demanda, Lucas 14. Agora nós vemos as 3 parábolas de graça, suprimento. Certo? Nós vamos focar na última por causa do tempo. É muito famosa e todos conhecem. Mas vamos rapidamente, próximo versículo. Os fariseus murmuram dizendo, este recebe pecadores. Versículo seguinte, lhe propôs essa parábola. Qual dentre vós é homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos, porque achei minha ovelha que havia sido perdida. Digo-vos que assim será maior alegria no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou repetir o que Jesus disse. Maior alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora pare por um momento e pense com você mesmo. Ele está falando de uma pessoa que se arrepende traz mais alegria para o céu? Uma pessoa que se arrepende mais? Como a ovelha se arrependeu? A ovelha foi perdida. O pastor deixou as 99... Deixou 99. Nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor deixa 99 para encontrar uma, exceto o verdadeiro pastor. Ele deixou, ele buscou, ele foi, ele encontrou, ele pegou, ele colocou nos ombros, ele se alegrou, ele chama seus amigos, alegrem-se comigo. Ninguém faz isso. São assim todos os pastores? Como que a parábola termina? Jesus diz, assim existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Como a ovelha se arrependeu? Eu perguntei ao Senhor uma vez, as pessoas estavam dizendo, tem que pregar mais arrependimento. Tem que pregar mais arrependimento. E eu disse, Deus, me dá uma parábola que possa me ajudar a suprir essas pessoas auto-justas. E Deus me deu essa parábola. Pergunte a eles como a ovelha se arrependeu. E eu disse, Senhor, eu não sei. E Deus diz, é assim que a ovelha se arrependeu. A ovelha consentiu de ser amada. A ovelha consentiu em ser salva. A ovelha deixou ser carregada. A ovelha consentiu em descansar no seu ombro e não carregar-se a si mesma. A ovelha descansou no seu amor. Isso é arrependimento bíblico. Amém. Amém. Agora escute. Você notou que essas 3 parábolas, a próxima é da mulher que perdeu uma moeda de prata. Essas 3 parábolas, escute, não falam a respeito da nossa alegria, na questão da nossa salvação. Não fala da gente. Nós estamos lá, mas não fala da ovelha, o que aconteceu com a ovelha, se ela estava feliz. Não fala do filho pródigo, se ele estava feliz ou não, apesar de ele ter sido salvo. Mas as 3 palavras que Jesus compartilhou falam da alegria de Deus. E somente de Deus. A alegria de Deus em resgatar você. A alegria de Deus em salvar você. A alegria de Deus em redimir você. Fala da alegria do que encontrou. E não do encontrado. Uau! Pensar que nunca se poderia imaginar no coração do homem que o mundo de Deus se torna mais feliz quando os pecadores entram nele. Uau! Existe alegria no céu. O mundo de Deus é mais feliz quando pecadores entram nesse mundo. Deus fica feliz. Muitas vezes nós citamos errado, os anjos se alegram quando o pecador é encontrado. Você não pode encontrar isso na Bíblia. A Bíblia diz que existe alegria na presença dos anjos. Você sabe quem se alegra? É Deus o que nos encontrou. O próximo versículo fala, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E achando reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo. Ninguém faz isso. Encontramos a moeda e ficamos quietos. Ninguém faz isso. Alegria em comum do que encontra. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. A alegria na presença dos anjos. Não é os anjos que ficam alegres. Alegria na presença dos anjos. Por um pecador que se arrepende. Quem é esse que se alegra? Deus. Uau!
Um dia, quando eu for para o céu, e eu sentar no céu, e olhar para toda a alegria do céu, vou pensar comigo mesmo. Deus me encontrando, Deus me redimindo, criou essa alegria. Deus está feliz. Ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, da justiça própria, e ele não estava confortável. É como se ele dissesse, se você não pode encontrar alegria no mundo dos homens, vem para mim, para o meu mundo. Se esse mundo te desapontou, esse mundo nunca vai te desapontar. Eu sou aquele que procurei, eu sou aquele que encontrei. Se ele não tivesse procurado, não teria encontrado. A ovelha ainda estaria perdida. Se a mulher não tivesse procurado, não teria encontrado. A moeda ainda estaria perdida. A propósito, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. A mulher é o Espírito Santo que varre a terra, procurando a imagem de Deus perdida. Que um dia o homem foi criado. O Pai é Deus o Pai. O Pai dos 2 filhos. Aleluia. Uau! Você sabe, igreja, no céu nós vamos olhar. Nenhum daqueles que foram convidados vai estar lá. Somente os compelidos a aceitar a graça que Deus nos fez querer. Aleluia. Diga a ele o louvor. Aleluia. Obrigado, Pai. Todas as cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Love has come down. Love has come down. Tell it all around. Love has come down. Venha. Todas as coisas estão preparadas. A última ordem da Escritura, no capítulo final do livro de Apocalipse, nos diz: venham e bebam de graça da água da vida. Último mandamento das Santas Escrituras. Venha! Venha e tome de graça da água da salvação, porque o sangue de Jesus pagou, mas é grátis para você que vem. Venha, tome. Onde você estiver agora, diga: pastor, ore por mim. Eu quero esse maravilhoso Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Eu quero participar de tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu era cego e agora eu vejo. Ore por mim, pastor. Se esse é você, ore essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, Deus Pai, obrigado por me chamar para casa. Obrigado, Pai, por amar pecadores como eu sou pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas Jesus morreu no meu lugar. Cristo morreu por pecadores. Eu o qualifico. Ele comprou meus pecados. Ele levou meu juízo. Ele sofreu a minha maldição para que eu pudesse ser abençoado e justificado. No terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. A morte foi conquistada para mim. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Ensina-me, Pai, a confiar nele, nos seus ombros fortes de força e poder, todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por me encher com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.